A gente vai agora com a CNN Internacional com uma entrevista do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Negociações, não chegaremos ao fim dessa guerra. Todos que veem o que está acontecendo podem não entender como é necessário. Se tiver 1% de chance de parar essa guerra, nós precisamos agarrar essa chance. Eu posso falar sobre o resultado dessas negociações, mas estamos perdendo vidas cada dia que passa, vidas inocentes. As forças russas vieram para nos exterminar, para nos matar. E nós mostramos a dignidade do nosso povo e do nosso exército, e nós conseguimos responder ao ataque. Mas a nossa dignidade não vai preservar vidas. Então, nós precisamos de qualquer formato, qualquer chance que dê uma possibilidade de negociação, de diálogo com Putin. Mas se essas tentativas fracassarem, levaria à Terceira Guerra Mundial. Você conhece as exigências russas? Eles querem que o senhor reconheça que a Crimeia pertence à Rússia e que as repúblicas de Donbass são independentes. Querem que na Constituição ucraniana se estabeleça que a Ucrânia jamais entrará para a OTAN. O senhor está disposto a fazer a ceder dessa forma? Tem alguns itens que não se pode ceder como um Estado independente, isto é, a independência, soberania e integridade territorial. Os ucranianos não receberam os russos com flores, receberam os russos com coragem, com armas em mãos. Então, não se pode se forçar uma amizade. Não se pode trazer a presença de um outro país para reconhecer alguma coisa com uso de força. Então, o que eles estão fazendo é a realidade. Eles vieram até a região de Kherson e os ucranianos odeiam os russos. E você não pode reverter essa situação mais. Não se pode exigir da Ucrânia que se reconheça territórios como independentes ou russos. Esses acordos, ceder nesses pontos seria errado. Como presidente e como cidadão, não poderia fazer isso. O que é possível fazer é pausar e tentar decidir como seguiremos. O que precisa ser feito para que a guerra acabe? E como lidar com esses territórios que estão invadidos temporariamente? Algumas regiões foram ocupadas há 8 anos. E por 8 anos, eles vêm fazendo uma lavagem cerebral no povo e nas crianças. Eles vêm dizendo que eles preservaram a vida daquelas pessoas, dizendo que os ucranianos são fascistas. Eles vêm contando essas histórias já há muitos anos. Eles vêm contando essas mentiras há muitos anos. Nós entendemos o que são essas políticas de informação deles. E a Ucrânia precisa manter a sua integridade territorial e a sua soberania. Nós precisamos, de qualquer forma, tentar achar uma forma de não deteriorar a situação nos nossos territórios e nos territórios invadidos pela Rússia.
Nós dois, eu e Putin, temos de chegar a um acordo. A segunda história tem a ver com ultimatos, que não podem ser feitos de um país para outro. De forma concreta, pensando em ultimatos russos para a Ucrânia, e não deve haver nenhum tipo de ultimato de nenhum país para nenhum outro país. Independentemente da magnitude, do tamanho da economia de um país ou de outro, é importante que se respeite a soberania dos outros países. O diálogo é a única saída. Nós precisamos resolver as questões de segurança da Ucrânia e nós não podemos dar a países a possibilidade de nos atacar. A Federação Russa e nenhum outro país deveria estar disposto a atacar a Ucrânia. Mas nós vemos que houve lançamentos de mísseis de Belarus também no início da invasão. Essa é uma questão que precisa ser discutida. A OTAN poderia ser uma garantia de segurança para a Ucrânia, mas a Ucrânia não foi aceita na OTAN. Então, o que nós estamos propondo aqui é que vários líderes de vários países poderiam servir como uma garantia de proteção para a Ucrânia. É isso que a gente pode discutir, essas seguranças e garantias de segurança para a Ucrânia. Depois eu vou perguntar para o Zelensky sobre a participação na OTAN da Ucrânia e, se tivesse acontecido antes, se teria evitado a guerra. Voltamos em breve. O senhor disse recentemente que a Ucrânia talvez não se torne membro da OTAN. Algumas pessoas vêm perguntando se essa concessão tivesse sido feita com mais clareza anteriormente, isso teria evitado a guerra? Farid, olha só. Eu falei sobre o que os membros da OTAN me disseram. Se os líderes das nações estiverem numa posição que não podem responder às dúvidas do povo, bom, eu estava tentando esclarecer que a guerra da Ucrânia já está acontecendo há 8 anos. Essa não é uma operação militar especial. Se a Rússia continuar fazendo o que está fazendo e não vir nenhuma resposta do Ocidente, eles vão simplesmente continuar. Do primeiro dia no cargo da presidência, eu já venho pensando nessa questão. O mundo todo está vendo que o exército ucraniano é forte. Mas os líderes de outros países, os líderes dos países da OTAN e da União Europeia, todos já sabiam da minha posição. Eu já tinha dito que o tempo estava acabando e que a OTAN precisava aceitar a Ucrânia o quanto antes. E que a Ucrânia precisava ser aceita pela União Europeia também. Nós merecemos essa aliança. Fortaleceria a todos. E nós vemos que muitos têm uma atitude positiva a mim, e eu já venho falando sobre isso, sobre a admissão na OTAN e na União Europeia da Ucrânia, desde o início do meu mandato. Isso mandaria uma mensagem clara ao povo da Rússia e ao líder da Rússia, que nós somos um Estado independente e que eles não podem fazer pressão militar sobre nós. Mas o Ocidente nos disse que nós não tínhamos chance de entrar
como Ucrânia na OTAN. E eu disse que o povo ucraniano era corajoso e que o Ocidente também precisava ser corajoso. Eles deviam ter dito com clareza que a gente não poderia ter entrado na OTAN com mais clareza. Não havia uma posição consolidada. E eu pedi que fosse dito com clareza se a Ucrânia seria aceita ou não e em que ano, se aconteceria daqui a 1 ano, 2 ou 5, ou se não aconteceria. E a resposta era que não seria aceita agora a Ucrânia, mas que as portas ficariam abertas, então havia falta de clareza. Eu perguntei sobre a possibilidade de sanções preventivas à Rússia. Nós falamos sobre essas questões e nós estávamos fortalecendo o nosso exército, porque com vizinhos como os que temos, essa é a única opção. Nós não falamos de forma explícita quantos estavam dispostos a ir à guerra e qual equipamento militar que nós tínhamos à disposição, e eu acho que foi a posição certa da Ucrânia. Nós não alertamos o inimigo que nós estaremos prontos para resistir a uma invasão. E nós continuamos a combater essa agressão. A OTAN não pode simplesmente dizer à Ucrânia que a Ucrânia não... Aliás, a Ucrânia não pode dizer que não vai entrar na OTAN, a OTAN que tem que dizer se a Ucrânia pode ser aceita ou não. Muitos países vêm apoiando a Ucrânia, muitos membros da aliança, mas muitos membros da OTAN, infelizmente, não o fizeram, por seus motivos diversos. Alguns por medo de um país vizinho como a Rússia. E é por isso que vemos as coisas horripilantes que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Há países que têm acordos comerciais com a Rússia ou que dependem da Rússia por causa da energia. Então, há muito dinheiro envolvido. Mas a Ucrânia está pagando um preço muito caro. Nós estamos pagando com as vidas do nosso povo. A minha fala é verdadeira. E eu não vou mencionar que países disseram que a Ucrânia não seria aceita à OTAN, mas é verdade. Membros da OTAN nos apoiam de forma econômica e militar. Isso tudo é verdade e nós temos uma grande gratidão. Sem esse auxílio, a situação seria muito mais difícil para nós. Mas, se fôssemos membro da OTAN, essa guerra nem teria começado. Portanto, eu gostaria de garantias de segurança para o meu país e para o meu povo. Se a OTAN está disposta a nos receber na aliança, isso deveria acontecer imediatamente. Mas se não está disposta a nos receber como parte da aliança, disposta a preservar as vidas dos ucranianos, se só querem ver a Ucrânia nessa posição dúbia, na qual nós não entendemos se seremos aceitos na OTAN ou não, se não conseguimos uma clareza da situação, nós ficamos nesse limbo. Tradução simultânea. Isso. Você pensa que essa pessoa, sendo líder há tantos anos, e essa pessoa que deveria ter um entendimento claro de quem são os ucranianos devido ao legado da União Soviética. Mas o Putin vive numa bolha de informação. Ele está num bunker de informações. E esse bunker, essa bolha de informações que o Putin se encontra, é tão forte que ele chama os ucranianos de neonazistas, que é algo risível, ridículo para mim. E aí, eu aqui tenho medo pelo povo.
Mas, se essa fala for séria, ele pode tomar medidas horríveis. Se ele de fato acredita nessa fala, se não for um jogo que ele está jogando, nós vamos continuar combatendo. Se for um jogo, nós vamos continuar combatendo esse jogo, mas se ele de fato acredita que ele precisa conquistar o nosso território porque há neonazismo na Ucrânia, aí surgem muitas dúvidas sobre o que mais ele faria para cumprir ou atingir suas ambições e a sua missão. Essa é uma sensação que não é muito agradável e é bastante assustadora. Essa bolha de informações vai continuar gerando pressão e vai gerar mais intensificação da guerra. Posso perguntar um pouquinho sobre a sua história familiar? O seu avô foi o único sobrevivente do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Você pode contar um pouquinho sobre isso e quais valores você extrai dessas histórias da sua família? O meu avô e os seus 4 irmãos viviam numa cidadezinha e aí começou a Segunda Guerra Mundial. O meu avô estudava na escola militar, estava chegando ao final do curso e os seus irmãos foram à guerra porque o meu bisavô disse que eles precisavam proteger o país. E todos os irmãos do meu avô morreram. O meu avô conseguiu sobreviver à guerra e o meu bisavô e a minha bisavó foram mortos num incêndio causado pelos nazistas na cidadezinha onde eles viviam. Os irmãos do meu avô morreram na linha de frente e o meu avô foi para a cidade de Kryvyi, que é onde eu nasci. Ele era capitão de uma unidade de infantaria. Foi condecorado com a Estrela Vermelha pela sua bravura. Ele se feriu na guerra. E depois da guerra ele passou a trabalhar como investigador, combatendo criminosos, e acabou se tornando coronel. E é basicamente essa a história de vida do meu avô. Quando os russos falam sobre neonazismo, eu só posso responder que eu perdi a minha família inteira na Segunda Guerra. Todos foram exterminados durante a Segunda Guerra. E muitos familiares mais distantes ainda vivem em outros países, na Polônia, nos Estados Unidos ou Israel. Isso é o que eu sei. Basicamente, é isso. O nazismo, na nossa família, traz muita falta de entendimento falar sobre nazismo na nossa família. A gente não entende do que ele está falando. Como assim nazismo? Nós travamos uma guerra contra os nazistas. Então, quem fala sobre nazismo, eu gostaria de perguntar a essas pessoas em quais linhas de frente os avós e os antepassados dessas pessoas lutaram. Que países esses soldados liberaram?
Eu tenho essa pergunta para eles. Quando os russos e a Federação Russa falam sobre fascismo e nazismo, falando sobre mim, bom, a minha biografia está aberta. Todos sabem qual é a minha história de vida. Os fatos sobre a minha família estão acessíveis em fontes abertas. E os parentes russos? Aí eu não sei sobre essas pessoas e seus parentes que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam combatendo os nazistas. O território da Ucrânia foi ocupado pelo regime nazista e nós combatemos os nazistas. E, se eu não me engano, nós resistimos bastante nós resistimos muito aos ataques nazistas. Nós sempre lutamos. Por muitos dias nós repelimos o ataque. Foi uma grande batalha que matou muitos. E eu sei que na Rússia, que também foi invadida, muitos combateram o regime de Hitler. Mas Kiev foi tomada pelos nazistas. Moscou não. Então, os russos não podem falar que a Ucrânia é uma traidora ou que é neonazista. Se olharmos a história, podemos entender o que os nazistas fizeram com a Ucrânia. Eles tomaram Kiev e bloquearam outras cidades, impedindo o acesso de água e alimentos, que é exatamente o que os russos estão fazendo com Mariupol, por exemplo. Eles estão indo até as cidades, dizendo que vai ficar tudo bem, dizendo que é território russo. E os russos estão traindo a história russa. O que está acontecendo em Mariupol agora é o que aconteceu em Leningrado. Todos sabem quantos morreram no bloqueio de Leningrado. Essas pessoas não tinham acesso a alimento e a água, que é o que está acontecendo na Ucrânia. Então, quem que é o nazista nessa história, não é? No próximo bloco, eu vou perguntar a Volodymyr Zelensky. Eu estou fazendo o que todos na Ucrânia estão fazendo. Nós estruturamos a nossa equipe para defender o nosso país. E você tem que ser você mesmo. Quando você tem essa sensação real e essa postura sincera perante ao seu povo, independentemente da sua posição, se você é presidente ou não, é importantíssimo que você ame o seu país, o seu povo, o próximo, e que você sinta prazer em trabalhar e nos resultados que vêm do seu trabalho. Eu acho que isso é o mais importante. Então, eu estou segurando bem. O meu ponto mais fraco aqui é ver as crianças sendo mortas, pessoas sendo mortas. Eu vou dormir com a informação de quantas crianças morreram e nós continuamos orando para tentar evitar que mais vidas se percam. E nós estamos tentando defender a nossa soberania, o nosso país, com honra. Você é jovem e tem uma família jovem.
E eu fico me perguntando, como que o senhor explica para os seus filhos o que está acontecendo? Os meus filhos sabem o que está acontecendo. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu não tive que explicar nada para os meus filhos. Eles me falaram que a guerra está acontecendo na Ucrânia. E os meus filhos sabem o que estamos defendendo. Nos primeiros dias, nós nem chegamos a falar sobre isso. Meus filhos e minha família não estavam fazendo nenhuma pergunta, mas eles estavam pensando também no que estava acontecendo. E eles têm orgulho da Ucrânia, muito orgulho. E eles têm de ter esperança que nós venceremos. As crianças acreditam na vitória, mas elas não acreditam como se fosse uma pontuação de um jogo ou um placar de futebol. Tantos russos foram mortos por ucranianos, tantos ucranianos foram mortos por russos. Eles acreditam que a Ucrânia prevalecerá. Mas é isso. Para poder prevalecer, os bons têm de se sacrificar. Por sorte, nós não temos que explicar nada aos nossos filhos. Eles têm acesso aos vídeos e às notícias. E o acesso a esses vídeos tem que estar disponível para eles. Eu acho isso importante. Os meus filhos não podem ser proibidos de ver nenhum tipo de vídeo do que a Rússia está fazendo. O meu filho tem que estar ciente do que está acontecendo. Porque o meu filho está vivo, mas algum soldado ucraniano deu sua vida para que meu filho sobrevivesse. E no próximo bloco, nós temos a mensagem final do presidente Zelensky, conforme nos aproximamos à marca de 1 mês de guerra e o otimismo dele fica claro. Falaremos no próximo bloco. Nós acompanharemos aqui, então, esse trecho final, já, então, da entrevista exclusiva e inédita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, à CNN Internacional, e também destacaremos as falas dele. Mais um grupo de refugiados... A Ucrânia era linda. E agora ela se tornará grandiosa. Não é a primeira vez que o presidente Volodymyr Zelensky, então, exibe esse tipo de vídeo. Ele também exibiu no Parlamento Europeu, no Parlamento Alemão, Bundestag, e também no Parlamento Americano. Cada vídeo com um certo apelo também emocional aos países. A gente acompanha agora, de novo, o fim da entrevista do presidente Volodymyr Zelensky à CNN com tradução simultânea. Esse vídeo é de otimismo e nós temos muita fé em nós mesmos. E nós temos muita fé no Ocidente, muita fé nas pessoas. Eu vi manifestantes em praças, em países ocidentais, que têm uma posição diferente das dos seus líderes. E eu imploro aos líderes ocidentais que respondam a essas aspirações dos seus povos. Vi pessoas nos Estados Unidos, em países da Europa, e vem muito apoio deles pela Ucrânia. Nós vemos que os nossos valores são semelhantes, embora nossos idiomas sejam diferentes. As nossas religiões e fés são diferentes. E todos têm uma escolha em termos de religião e fé, mas os nossos valores são comuns, são compartilhados. Há muitos momentos positivos nesse vídeo. A realidade, há uma fé
também a minha fé pessoal de que o povo do mundo compartilha certos valores. Não é só a questão de nos auxiliar e nos salvar, mas é a questão de estarmos unidos. Nós estamos lutando pela nossa liberdade, pelas nossas vidas. E, infelizmente, nós estamos lutando pelas nossas vidas e perdendo vidas nessa luta. Mas nós estamos lutando pela civilização toda. E para que isso aconteça, as nossas próprias vidas estão sendo perdidas. Isso não está certo. Nós temos de nos unir com nossa energia. Nós temos de nos unir porque isso significa que há salvação. Senhor Presidente, foi um prazer falar com o senhor. Foi uma honra tê-lo como convidado aqui no meu programa. Por favor, cuide-se. Muito obrigado. Muito obrigado.